correndo. Como fala estudante que não está funcionando, não sei se na escola de vocês está funcionando, mas aqui não está dando certo, está travando tudo, ninguém está conseguindo concluir. Ah, é verdade, tá. Tanto que acho que ele foi prorrogado, né? Foi prorrogado, mas ainda assim não está funcionando. Só um pouquinho. Pessoal, então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos aí uma boa reunião, né? Nós vamos trabalhar hoje com o nosso último tema, né? A nossa última frente que vai ser trabalhada, né? O clima de sala de aula, antes das apresentações, lembrando vocês que a partir da semana que vem nós já vamos iniciar, né, com as apresentações dos relatos de implementações. Depois eu vou passar para vocês, vou compartilhar com vocês a planilha, aquela planilha para vocês já irem organizando os nomes de vocês, também para vocês irem organizando ali as apresentações, tá? Então, lembrando que hoje, né, estaremos trabalhando o último tema, a última frente, que é o clima de sala de aula. Na semana que vem, na R9, nós vamos iniciar as apresentações, então eu trabalho metade da aula com um tema, que vai ser o trabalho com o SAEB, e a outra metade da aula nós iniciamos com as apresentações dos relatos de implementações. E na R10, que é a última reunião, são as demais apresentações de vocês, mas daí eu vou passar para vocês uma planilha para que possamos organizar aí as ordens de quem vai apresentar, né? Quem vai apresentar ali a semana que vem e quem vai apresentar na última reunião, tá? Para que vocês possam se organizar e a gente vá tendo também a sequência de quem vai apresentando com todo o cuidado, né? Com toda a calma, para que seja organizado, tá bom? Então, hoje, né, estaremos aqui com o nosso último tema, nossa última frente de trabalho. Lembrando vocês, né, que é importante, né, vocês estarem sempre notificando no chat quando vocês tiverem algum problema com a câmera aberta, que não possa, né, que não seja possível estar com a câmera aberta, para vocês não terem problema com a frequência de vocês, que vocês não tenham problema ali, né, com a certificação posteriormente. Se tiver algum problema, sempre relatem aqui no chat, porque fica, né, registrada a nossa interação, então deixem registrado aqui no chat, para que não haja nenhum problema, né, com relação à certificação, para que não haja nenhum problema com relação à falta. Então, sempre que tiver algum problema, podem deixar registrado aqui no chat sem problemas, tá bom? Seguindo, então, o objetivo da nossa reunião, né? Nós puxamos sempre um gancho, né? Da reunião anterior. Então, a reunião anterior, que foi a última reunião antes do recesso, nós trabalhamos com a construção da pauta de assessoramento da hora atividade, com foco nas formas de comunicação, e o objetivo de hoje é organizar a pauta de assessoramento com foco no clima de sala de aula, tá? Então, hoje esse é o nosso objetivo, tá? Com foco no clima de sala de aula. Na nossa agenda de hoje, nós temos aqui a parte do acolhimento, o momento da nossa experiência, né, para início de conversa, 10 minutos, fundamentando a prática, 15 minutos, o nosso momento do em ação e compartilhamento, 40 minutos, e o queremos te ouvir, e a síntese da reunião, que é o preenchimento do Google Forms, e o fechamento da reunião, que são os momentos finais, né, que eu quero mostrar para vocês a planilha, para vocês organizarem, né,
as apresentações de vocês nos momentos finais aqui da reunião de hoje, que eu quero passar para vocês. E aqui no nosso momento do acolhimento, nós vamos encerrar a nossa jornada, né, falando do clima de sala de aula. E vou passar para vocês aqui um vídeo, né, falando da questão da afetividade na educação, relação professor-aluno. E pensar em, né, e não tem como a gente pensar em uma aula também sem levar em conta a questão da humanidade, né, que ali convém, e a gente, além de ser, né, sermos profissionais, e antes do aluno também ser aluno, a gente tem que pensar também na questão, né, que somos, acima de tudo, seres humanos. Então, eu vou passar um vídeo para vocês que vai nos levar, né, a essa discussão e nós vamos fazer uma reflexão acerca disso. Kdo? Vones? Jsem Vones? Zíre dole. Kdo? Şadan. Ela moça per ser ritme. Quer dizer. Hör! Praat met Vones. Şadan. Hör!
Então, aqui, né, nós temos um vídeo, né, de como nós podemos transformar as nossas práticas diárias de modo que promova um clima de sala de aula acolhedor, seguro e estimulante, reconhecendo as emoções como um pilar essencial para a construção do conhecimento e bem-estar coletivo. Então, como que a gente pode transformar essas práticas diárias? Quem que gostaria de fazer aqui um comentário, né, de fazer uma fala sobre esse questionamento propositivo, né, acerca do que vivencia na sua prática, relacionando com o vídeo que assistiu? Quem que gostaria de falar um pouquinho a respeito? Oi, prof, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, meninas. Então, eu poderia falar um pouquinho, e eu digo assim que essa talvez seja a minha apresentação do trabalho da segunda implementação. Então, não sei se devo fazer hoje, porque se eu fizer hoje, eu já vou estar apresentando o meu trabalho. Então, não sei. Mas posso fazer um comentário, assim, rápido, e depois no dia da apresentação vai ser meio que um repeteco, e vocês vão mais ou menos ver que a coisa é mais ou menos assim parecida. Não sei, professora, daí. Posso? Posso falar? Sim, tranquilo. Tá. Então, assim, a situação eu já acho que eu já falei nessa turma, mas assim, a minha forma de atendimento é sempre, primeiro, ouvir quem está próximo de mim. Segunda coisa, me colocar no lugar desse meu próximo. E a terceira coisa é que eu vou dar alguma orientação ou fazer alguma ação. Então, eu penso que isso faz. Quando a gente ouve, primeiro, vamos ouvir. Segundo, vamos se colocar no lugar dele. Claro que nem sempre aquilo que vem do outro lado, principalmente quando se trata de adolescentes, às vezes não é certo o que eles dizem. Mas eu acredito no ser humano, por isso estou aqui como pedagoga. Eu não fiz pedagogia para arrumar emprego, nem para ganhar dinheiro, nem para nada. Eu fiz pedagogia na minha vida para entender o meu próximo. E quem era o meu próximo? Principalmente a minha família, que é meu marido e meus 2 filhos. E de resto, quem convive comigo. Então, entender o meu próximo, entender o ser humano. Para mim, era o meu grande objetivo. Não foi arrumar emprego, nem trabalhar como pedagoga. E eu penso que a pedagogia ensina muito isso, sabe como? Porque a gente atende o tempo inteiro. Eu converso com a minha colega aqui, quem chega aqui no colégio, seja pai, seja mãe, seja pessoal do núcleo da sede, de alguém que venha, aonde é que eles vão buscar conversar? Qual é o primeiro lugar que eles param? Normalmente é no setor pedagógico. Daí, se é alguma coisa específica, a gente encaminha e vai falar com o diretor, mas ou com a direção, enfim. Mas na grande maioria das vezes, se não for parte de documentação, parte mais assim, burocrática, documentação mesmo, que é na secretaria, eles param no setor pedagógico, e daí a gente vai chamar, se for o caso, ou o diretor, ou a gente vai chamar o professor, ou o estudante. Então, eu acho que a gente tem, assim, um papel fundamental nesse quesito, entender o nosso próximo, entender a situação, mas principalmente a gente faz isso quando a gente ouve. E, assim, falando, então, um pouquinho dessa situação, né, o menininho ali, nossa, eu já me engasgou aqui, de ver, né, que por 3 vezes ele foi agredido, fisicamente. E, de repente, ali não aparece, mas se ele falou alguma coisa, se o professor tentou entender, não, ele bateu com a régua e pronto. É isso aqui, acabou, chegou atrasado, o problema é seu. Aí, de repente, quando ele se deparou com a situação que ele viu lá, aí ele foi ver o quanto ele estava sendo injusto com uma criança que deixou a pessoa que precisava da ajuda dele, saiu correndo, e eu não esperava outra atitude desse pequeno quando chegou, e já chegou cabisbaixo. Eu digo que engasga porque engasga, entendeu?
E ele já foi estendendo a mãozinha, tipo, vou levar de novo. Eu penso, quem é o adulto da relação? Ele está vindo para a escola, ele está chegando atrasado, mas ele está vindo. Então, entender que, de repente, ele tem uma outra situação em casa que faz com que ele não chegue na hora, mas ele está se esforçando e está chegando. Então, o que eu vou apresentar no meu trabalho, da atividade 2, eu vou falar assim um pouquinho, depois vocês vão ver nas imagens na hora que eu for apresentar. Foi uma situação assim de um dia extremamente frio, naquela última temporadinha de frio que deu aí há um mês atrás. Os alunos estavam todos com muito frio. Era uma terça-feira de tarde, foi um dia muito frio. Curitiba é fria, e naquele dia foi assim, foi um frio de manhã até de noite. E nessa sala onde estavam os alunos, eles não bate sol ali, de tarde. E estava muito frio. Inclusive, eles estavam pedindo, Deja, não tem como a gente trazer um aquecedor para a gente se esquentar um pouco. E teve assim, uma situação assim, de desentendimento ali com a primeira professora. Onde daí se alteraram, porque daí, quando a pessoa está com frio, e eu digo assim, nós aqui na nossa escola, a gente precisa entender que nem todo mundo tem o casaco que a gente precisa por determinado frio. E eu digo, eu sou uma menina muito friorenta, vocês devem ver aí que quando é frio eu estou de cachecol, eu estou de casaco, porque eu sinto um frio que é um frio que me machuca, é um frio que dói a minha carne. Se eu fosse, graças a Deus, eu tenho condições de ter um bom casaco, uma boa bota que me esquente. Que eu digo assim, se fosse alguém que eu não tenha um casaco, eu não sei se eu ia sair de casa determinados frios que fazem por aí. Porque eu sofro demais da conta. E eu vejo esses pequenos que às vezes vêm, inclusive com uma meia, com um chinelinho de dedo, e eu fico pensando que Deus não deu o mesmo frio que eu tenho. Mas a minha mãe morreu dizendo, Deus dá o frio conforme a coberta, conforme o casaco que a gente tem. Deus é tão sábio que ele faz isso. Então, só para resumir um pouquinho, a situação da primeira professora foi assim, que eu quero cumprir o conteúdo, eu quero fazer, porque se eu planejei, isso aqui tem que ser assim, eu vou fazer, e se não fizer, vai sair de sala e disse uma coisa, e a menina retrucou e respondeu, e foi, e deu o que saiu fora do controle. Primeira e segunda aulas. Chegou o outro professor, que é alguém assim que se coloca no lugar, que é alguém mais tranquilo, que é alguém mais ponderado, e sentiu o clima. Então, entra lá no meu, era recomposição, sim, recomposição de matemática, depois de português. O professor veio e me disse assim, Deja, eu cheguei na sala e eu senti um clima tenso, a tarde está extremamente gelada, ele já tinha, então, a terceira e a quarta aulas, e ele disse, eu estou passando aqui só para te avisar que eu vou fazer uma aula externa. Eu não vou ficar dentro de sala, primeiro porque eu já senti que o clima está pesado. E segundo que ele disse que está muito gelado lá dentro. Ele disse, eu já senti que se eu ficar lá não vai render. E ele pegou a turma e disse, se você precisar saber onde estamos, se você precisar de mim ou dos estudantes do 9º ano, nós estaremos no pátio, onde tem sol, graças a Deus tinha. Nesse dia tinha um sol bem bonito, então nós vamos sentar lá fora. Ele pegou colchonetes, pegou mais uns tatames, algumas coisas, levou e sentou lá fora, onde ele fez trabalhos em grupos, e daí ali ele usou de metodologias ativas, sim, de quem está um pouquinho mais avançado, quem tem condições de ajudar, ele estava trabalhando crônicas, ele já tinha trabalhado fatos e opiniões, mas o fato dele ter tirado eles de sala e ter levado eles para fora, onde tinha um sol que conseguiu aquecê-los, eles fizeram um trabalho maravilhoso, vocês vão ver nas fotos quando eu apresentar na semana que vem. A coisa simplesmente fluiu do começo ao fim, muito melhor. Ele me relatou depois, eu fui lá, fotografei e tudo, ele me disse assim, Deja, foi uma das melhores aulas que eu consegui dar, apesar do clima tenso que estava quando eu entrei. Mas o fato de eu ter tido, eu me coloquei no lugar, primeiro, tinha o clima tenso,
e tinha o clima gelado. E eles estavam extremamente com frio. Foi a terça-feira mais fria desse ano. E ele disse, vou lá para fora. Ele disse, foi o dia que eles mais renderam. Por quê? Porque existia uma empatia da parte do professor. Sentiu que estava todo mundo com frio. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um trabalho externo, onde eles se aqueceram, e nessa de se aquecer, todo mundo colaborou, porque o que eles queriam mesmo era ter saído dali. Então, eu penso que você se colocar no lugar do próximo e entender qual é a situação e tomar uma atitude que... Me fugiu a palavra aqui. Mas, enfim, que tem a ver com aquela situação que se vive naquele momento, talvez seja a melhor metodologia ativa que se faça. É se colocar no lugar do meu próximo, esperando que ele retribua de alguma forma, dentro das condições que ele tem. Então, é mais ou menos dentro disso, entrando o clima, entrando a situação, do que, de repente, bater de frente, querer a ferro e fogo, querer fazer uma coisa que se percebe que, se eu estou com frio, eu não raciocino. Isso eu falo sempre com os pais. O dia que é frio, coloque todos os casacos que tem. Que para tirar o casaco é bem facinho. Tira, pendura na cadeira, põe dentro da mochila, mas se esquentar, você tira. Agora, se você vem com frio, aqui não tem, a gente não tem casaco para dar para o seu filho. Então, coloque mais um, mais outro por baixo, põe o que tem. Porque se ele ficar com frio aqui a manhã inteira, ele vai sofrer a manhã inteira e ele não vai aprender. Porque ninguém se concentra em nada e ninguém tem vontade de produzir nada se eu estou tremendo de frio, se eu não estou bem. Se eu não estou bem de saúde, se eu estou com um problema em casa, se eu estou com alguma coisa, que eu estou aqui, eu venho para a escola, mas eu estou com um problema que lá em casa aconteceu isso e isso. Eu não consigo sair daquele foco, a não ser que alguém faça uma escutativa, que alguém acolha, que alguém entenda, se coloque no lugar, e daí talvez a gente possa avançar. Então, eu faço assim mais ou menos uma ponte com o que eu vi aqui, que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender por que é que ele age e reage daquela forma. Mais ou menos isso. Bacana, porque promoveu ali um bem-estar coletivo e promoveu uma mudança do clima que estava conturbado, né? E estava muito conturbado. Ninguém conseguiria mais dar aula naquela tarde. E a atitude, eu digo assim, o se colocar no lugar do outro, desse professor, fez com que ele virou o jogo assim de um jeito super tranquilo, todo mundo participou. Eu até queria, deixa eu ver, acho que eu estou com essas fotos aqui, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão conseguir ver aí. A aula foi aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Deu para ver, deu para ver. O pátio aí, todo mundo sentado lá fora. As fotos ficaram lindas. Lá não vai aparecer. E aqui está o trabalho que eles fizeram. Trabalhando a crônica, todo mundo colaborou de algum jeito, voltaram para a sala aquecidos, que deu para dar a última aula ainda, daí de uma forma tranquila, ele estava todo mundo aquecidinho e o trabalho pronto. E foi produtivo, né? Foi. Bacana, legal. Houve um aproveitamento, né? Ele soube conduzir, né? Houve uma valorização ali da questão humana, né? Não, ele não teve só a questão ele não relevou só a questão do aluno, ele relevou a questão humana, né? Ele percebeu a dificuldade, o clima tenso, a questão do frio, né? Então ele relevou a questão também humana acima de tudo, né? Então ele teve esse resgate, né? Ele percebeu, ele fez esse resgate e conseguiu reconduzir todo o processo, o que mudou todo o encaminhamento depois, né? Exatamente, porque ele proporcionou o conforto que eles estavam precisando. Aí não era só a questão de professor e aluno, que tinha acontecido antes, mas sim, o restante da turma presenciou, estava tenso por conta da primeira situação, e estava todo mundo tremendo de frio, eu digo literalmente, tremendo de frio, porque já era a primeira aula, já tinha ido, a segunda já tinha ido, e daí estávamos na terceira, como é que nós vamos trabalhar daqui para frente se o clima está tenso e se o clima está muito frio? Não ia render.
E assim, o fato dele ter percebido e ter tomado essa atitude enquanto ser humano, se colocar no lugar dele e proporcionar um conforto que era o que eles precisavam, porque aquele solzinho estava tudo de bom naquele dia, aquecia, e era o que eles precisavam. Então, a gente, ser humano, eu digo, daqui a gente não leva nada, a gente só leva o bem que a gente faz. É só isso que a gente vai levar daqui, e que vai ser reconhecido se Deus quiser. Porque a gente querer levar ferro e fogo, tem coisa que não dá. Eu digo que é muito bom quando a gente começa, e às vezes é muito bom quando a gente para poder entender, olhar para o nosso próximo e pensar o que dá para fazer com aquilo que a gente tem nesse momento. Não adianta a gente querer dizer, não, eu quero cumprir, eu quero cumprir, eu quero cumprir. Se não está dando, é porque não é para dar naquele momento, vai dar num outro momento, de repente. Então, eu acho que essa é a observação. Eu fiquei, assim, feliz pelo professor, comentei com ele depois, eu disse, olha, professor, parabéns, a sua atitude foi a melhor metodologia que você fez até aqui, foi você ter se colocado no lugar deles, ter levado para fora, e assim ele atingiu o objetivo dele. Bacana, muito, muito boa. Até você colocou aqui já um exemplo de boa prática, que a gente até ia comentar agora, né? Nesse próximo, você já se antecipou também com esse exemplo de uma boa prática, com relação a uma boa prática que contribuiu para a construção de um clima de sala de aula positivo. Então, você já colocou, inclusive, essa condução que proporcionou um clima de sala de aula positivo, que reverteu, inclusive, esse processo, né? Que houve um clima tenso, estavam, né, ali com um problema eminente, e que acabou proporcionando aqui um clima de sala de aula positivo, né, que surtiu um efeito positivo. Claro, né? Aqui a gente tem também uma questão que nós temos na nossa experiência, né? Quem são os nossos alunos, né? Nós conhecemos, né, os nossos alunos, então nós nos permitimos também conhecer os nossos alunos. Aqui cabe uma reflexão, né, para nós e também para a gente pensar como, né, alguns de nossos professores pensam sobre isso, né? De quem são os nossos alunos, se eles se permitem, né, observarem, né, o semblante, que por trás de cada semblante, né, sentado nas carteiras, né, da sala de aula, nós temos uma variedade complexa ali de emoções, de sentimentos, de experiências, e essas experiências, elas podem ser positivas ou negativas, depende da realidade, né, que cada um tem dentro do seu cotidiano. E o espaço de sala de aula, ele não é feito somente de sujeitos singulares, mas eles são múltiplos, né, nas suas dimensões físicas, psíquicas, afetivas e cognitivas. E nesse sentido, de acordo com os estudos de Vygotsky, é incontestável que o afeto, ele desempenha um papel essencial no funcionamento da inteligência. Um clima de sala de aula que não proporciona essas percepções, ao contrário, incentiva que o estudante ele abandone, ele possa até evadir e não participar de uma forma engajadora, né? Proporciona um clima de conflito muitas vezes em sala de aula, né? Então, um clima de sala de aula onde os estudantes se sentem acolhidos e pertencentes e motivados incentiva a permanência na escola, estimula a aprendizagem, estimula o engajamento. Além dessa boa prática que a Deja até contemplou aqui com um bom exemplo, né, do que ela vivenciou, do que ela destacou, alguém mais teria aqui algum outro exemplo de uma boa prática que gostaria de compartilhar aqui conosco, que contribuiu para a construção de um clima de sala de aula positivo? Bom dia, prof. Tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Eu estava ouvindo aí a fala da Deja e eu concordo plenamente em gênero, número e grau, mas eu também eu penso que vou um pouquinho além. Não é só o aluno que tem que estar no clima favorável, não é só o aluno que tem que se sentir acolhido, é os professores, sabe? E assim, a minha estratégia de quanto pedagoga com os meus professores, eu já chego causando, sabe? Eu chego assim,
tentando trazer uma alegria, um ânimo, porque assim, eu falo que dificuldades, distratores, desafios, a gente tem de monte. E se a gente não acolher os nossos colegas, né, e eles não se sentir pertencente, não ter esse vínculo com a equipe, o trabalho não flui. Então, eu faço com os meus professores o que eu gostaria que eles fizessem lá em sala de aula. Porque sempre vai ter alguém que eu não vou ter a simpatia, porque a antipatia existe, não é? Mas a gente tem que saber conviver da melhor forma possível. Eu digo que o clima do colégio tem que ser favorável para que as coisas aconteçam. A gente tem que se sentir acolhidos, ouvidos, tendo respaldo e não isolados, porque em numa ilha a gente não funciona, né? Então, assim, esse trabalho com o profissional da educação também tem que acontecer para que eles também tenham essa abordagem com os alunos, porque, assim, às vezes, a gente também não está bem. Às vezes, no nosso psicológico, no nosso emocional, eu falo que hoje, quem está bem, né? Quem está com a sanidade 100%, eu falo que não tem ninguém, né? A gente tem que buscar o nosso 100% e tentar também entender os alunos. Mas, para isso, o professor também tem que ser entendido, né? Eu penso na minha... É um grande desafio, né? Então, envolver toda a estrutura escolar nesse contexto, né? Com um clima que proporcione um trabalho colaborativo é um grande desafio. Então, envolver desde todos os colegas, né, professores, equipe pedagógica, equipe gestora, alunos, então é algo que é muito desafiador. E aqui nós temos, né, um questionamento também propositivo, né? Quais seriam as estratégias que os professores poderiam implementar para tornar o clima de sala de aula mais propício para a aprendizagem? Quem gostaria de comentar aqui a respeito desse questionamento? Né? Quais seriam as estratégias que os professores poderiam implementar para tornar o clima de sala de aula mais propício para a aprendizagem? O que vocês acham? Quem que gostaria de dar um palpite aí? Vou compartilhar com vocês, gente, o documento que são as rúbricas, tá, de observação, que ali estão contempladas as frentes que nós trabalhamos até então, tá? Então já está no chat ali disponível também esse documento. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Então, lembrando, né, que nós temos as 5 principais frentes, né, que estão no LRCO. Todas estão aqui, é importante que vocês tenham esse documento, por isso que eu compartilho a cada reunião. E hoje nós estamos aqui, ó, no clima de sala de aula. Critério, qual que é o principal critério dessa frente? Motivação e engajamento dos estudantes. Então, da rubrica mais completa à incompleta. A mais completa, ó, o professor aplica várias estratégias de engajamento e motivação na aula, utilizando as técnicas de gestão de sala de aula sugeridas nas aulas do LRCO, estimula a participação de todos os estudantes, oportuniza que os estudantes em nível mais avançado de aprendizagem sejam alunos monitores nas aulas, orientando sobre o que realizar. Aí nós temos as rubricas medianas e a rubrica incompleta. O professor raramente aplica as estratégias de engajamento e motivação na aula, poucos estudantes participam, não oportuniza que os estudantes em nível mais avançado de aprendizagem sejam monitores nas aulas. Então, aqui vocês têm um documento que permite vocês, né, permite vocês realizarem essa análise, né, do contexto de como os professores podem, né, implementar, né, e tornar o clima de sala de aula mais propício à aprendizagem, dependendo da leitura também que vocês têm, de acordo com a realidade de vocês. Esse documento vocês podem adaptar, customizar, de acordo com a realidade de vocês, conforme o que vocês vivenciam, o que vocês observam, né, o que vocês têm, né, de como
é a realidade, como se dá o desenvolvimento, né, o fechamento, o desenvolvimento das aulas e como ele pode ser adaptado e customizado. Quando nós vamos fundamentar, né, a prática, nós temos aqui, a aprendizagem não é um processo mental único, mas sim uma combinação de muitos processos mentais dirigidos à adaptação efetiva do ambiente. A aula pode ser encaminhada de diferentes maneiras. Entretanto, para que a recomposição das aprendizagens aconteça, devemos pensar em três principais estratégias: as estratégias de engajamento e motivação, as técnicas de gestão com foco no relacionamento interpessoal e explorar o programa aluno monitor. Então, essas três estratégias, elas estão interligadas, porque você explorando o programa aluno monitor, você está realizando uma das técnicas, por exemplo, de gestão com foco no relacionamento interpessoal, a troca com eles entre pares ou a troca entre grupos, né, que vai ser gerido todo esse processo e, consequentemente, vai estar dando um startup ali na questão das estratégias de engajamento e motivação, em que eles vão estar desenvolvendo dentro do processo, dentro de uma temática, de uma aula que vai estar sendo desenvolvida naquele momento, tá? Aqui eu vou convidar um colega para fazer a leitura deste slide. A emoção cria público. Quem que pode fazer a leitura desta parte do slide, por gentileza? Eu posso fazer. Obrigada. Valeu. Vallon enfatizou a importância da afetividade, afirmando que o desenvolvimento cognitivo e afetivo são indissociáveis, sendo as emoções o ponto de partida do desenvolvimento humano. Segundo o autor, o desenvolvimento humano é um processo dialético e integrado, onde afetividade, cognição e motricidade estão interligadas. A emoção, ao criar público, é um motor para o desenvolvimento dessas outras dimensões. Significa que a expressão emocional é um convite para a interação, um chamado que gera uma resposta no outro. E é nessa dinâmica interativa que o ser humano se desenvolve de forma integral. Obrigada, Deja. Então, para Vallon, as emoções não são apenas reações internas, mas elas são manifestações também corporais, expressivas, né? Então, a gente tem o choro, o sorriso, os movimentos, que buscam uma resposta do ambiente externo que a gente está convivendo, principalmente, né, de quem está ao nosso ao redor. Por exemplo, o bebê, ao expressar uma emoção, mesmo de forma instintiva, no início ele provoca uma reação no outro. Então, a pessoa que está vendo um bebê chorar se preocupa em saber o que está acontecendo. Está com fome, está com dor? Então, ela cria um público para saber o que aquela emoção, né, mesmo que de forma instintiva naquele momento, o que aquela emoção está provocando. Será que ele está com fome? Será que ele está com dor, né? E essa reação, por sua vez, valida e dá um significado àquela emoção. Então, essa emoção, de certa forma, ela cria um público, que ela significa que a expressão emocional é um convite para uma interação social. É um chamado que gera uma resposta no outro. É uma dinâmica interativa que o ser humano desenvolve de forma integral. E o Vallon enfatiza que as emoções não são apenas um pano de fundo para a aprendizagem, mas o próprio ponto de partida do desenvolvimento e da socialização, até para nós que já temos uma linguagem desenvolvida. No contexto de sala de aula, o que isso significa? As emoções, elas são um termômetro, ou seja, o clima de sala de aula, ele é diretamente influenciado pelas emoções que circulam entre os estudantes e professores. Os medos, as frustrações, as alegrias.
quando falamos que o professor ele está como um mediador afetivo, assim como o adulto responde às emoções do bebê, o professor atua como um mediador das emoções em sala. A forma como ele acolhe uma dificuldade, celebra um acerto ou maneja um conflito influencia diretamente o bem-estar emocional dos alunos e a disposição deles a aprender. A questão do corpo como afeto na aprendizagem. Valon destaca a centralidade do corpo e da motricidade como a expressão da afetividade. E em sala de aula isso se traduz na necessidade de permitir que os alunos se expressem corporalmente dentro dos limites adequados, de entender que o cansaço físico ou a inquietação podem ter raízes emocionais em que o movimento pode ter uma ferramenta para organizar o pensamento ou a emoção. O conflito como parte do desenvolvimento. Para Valon, o conflito e a contradição são motores do desenvolvimento emocional, ou seja, cognitivamente, os alunos crescem ao enfrentar os desafios e lidar também com as diferenças. E a interdependência da cognição-afeto, onde Valon argumenta que não se pode separar o desenvolvimento da inteligência, do desenvolvimento afetivo. O aluno que se sente seguro, acolhido e valorizado emocionalmente tem mais liberdade para arriscar, experimentar e engajar-se cognitivamente. A questão da neurociência, na questão, por exemplo, da educação e emoção. Quando nós falamos, né, dessa imagem, né, que o autor Stenberg descreve sobre os aspectos da inteligência, considerando a educação e a emoção. Quando tratamos do mundo interno, né, o mundo interno, estamos nos referindo às emoções e sentimentos dos estudantes, experiências dos estudantes, da sua cognição e pensamento. E quando tratamos do mundo externo, estamos nos referindo das experiências desde que o estudante, com o meio, com as pessoas em que ele convive por meio da comunicação e interação, ou seja, sua percepção e suas ações. O terceiro aspecto que o autor se refere são as relações entre o mundo externo e o mundo interno. E é nesta dimensão que as informações internas e externas que cada estudante possui se transformam em aprendizagem. E é nesse aspecto em que o professor possui a sua zona de atuação, por meio de estratégias de engajamento, utilizando técnicas como o aluno monitor, técnicas de gestão de sala de aula, onde o cérebro funciona processando as informações que recebe por intermédio dos órgãos da visão, da audição, do tato, paladar, do olfato, processando e elaborando significados dessas informações, emitindo uma resposta motora, ou, conforme o caso, memorizada, para talvez em outro momento utilizá-la e emitir uma resposta correspondente. Então, ele faz a relação do mundo interno e o mundo externo com as informações internalizadas que são transformadas em aprendizagem. E na sala de aula com espaço, né, nós temos as interações afetivas e emocionais, onde nós teremos as altas expectativas de aprendizagem, onde se o professor tem altas expectativas apenas em relação ao desempenho cognitivo, de notas, respostas corretas, e ignora o estado emocional do aluno, essas expectativas dificilmente serão concretizadas. Valon nos lembra que um aluno se sente seguro emocionalmente, acolhido e valorizado em suas expressões afetivas. Ele terá mais liberdade e coragem para engajar-se nos desafios cognitivos e explorar o seu potencial. Quando falamos da gestão de sala de aula, com foco na dimensão dos relacionamentos interpessoais, né,
envolve a questão da comunicação, a escutativa, a empatia, caracterizada, né, pelos relacionamentos construídos nos espaços escolares, gerando uma cultura de respeito mútuo, de atenção e de cuidado com o outro, promovendo a organização da coletividade, né? Então, é importante esse vínculo afetivo construído pelo professor com cada aluno e com a turma como um todo. E é uma poderosa ferramenta de gestão. Os alunos se sentem vistos, ouvidos, valorizados pelo professor e também tendem a ser mais colaborativos e seguir as regras estabelecidas por um desejo de pertencimento e respeito, e não apenas por um processo de punição. E a questão do engajamento. Se o estudante está desmotivado ou sente medo de errar, suas emoções negativas podem bloquear o engajamento. Valor nos lembra que o professor precisa ser sensível a essas emoções e atuar também como um mediador, criando um ambiente onde a expressão emocional ela é acolhida e aonde os desafios são apresentados de forma a despertar a curiosidade e não o temor. Em suma, essa contribuição de Valon nos ensina que um clima de sala de aula positivo não é um luxo, mas é uma condição intrínseca para a aprendizagem significativa. Ele nasce da compreensão profunda de que somos seres de emoção, afeto e corpo, e que a educação deve acolher todas essas dimensões para assim florescer e fruir o processo ensino-aprendizagem. Muito bem, gente. Então vamos para o nosso em ação. O nosso em ação, ele vai seguir naquele formato, né, em que eu vou fornecer para vocês a, a pauta, né, de assessoramento de hora-atividade, para que vocês consultem e organizem a pauta de assessoramento de hora-atividade em que vocês irão construir em grupo, com a frente clima de sala de aula. Eu vou dividir vocês em grupos, né? E aí vocês vão construir a pauta de assessoramento de hora-atividade em cima do clima de sala de aula, tá? Vai precisar ter um redator, né? Quem vai redigir o documento. Eu sugiro que o redator, quando abrir o documento, compartilhe com o e-mail @escola com os demais do grupo, para que os demais do grupo, de repente, possam também fazer as edições do documento, né? Caso haja algum problema ali de atendimento, que o redator não possa redigir o documento do início ao fim, durante a atividade de vocês, aí os demais participantes também possam estar contribuindo ali naquele momento, né, da realização da atividade. E no final, eu vou sortear um grupo para fazer o compartilhamento. Então, vai precisar ter um relator, tá? Essa é a última atividade do Em Ação da nossa temporada da Jornada 2. Nossa situação problema, gente. Então, vamos lá. A escola Amanhã Feliz tem enfrentado um desafio crescente. Os conselhos de classe têm revelado um clima de sala de aula em declínio em algumas turmas, especialmente nas turmas de 9º ano. Há relatos de alunos desmotivados que apresentam agitação motora, aumento de pequenos conflitos entre colegas, tons de agressividade entre a turma e resistência em participar de atividades em grupo. Os professores relatam frustração com a dificuldade de engajamento e a gestão do comportamento, e muitas vezes a única estratégia possível é encaminhar estudantes para a sala da equipe pedagógica nos casos de indisciplina e falta de participação nas atividades. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que os auxilie a desenvolver um clima de sala de aula próprio para a aprendizagem dos nossos estudantes? Aqui, gente, o modelo da pauta, frente pedagógica de acompanhamento é o clima de sala de aula. Objetivos, eu coloquei aqui melhorar o clima de sala de aula da turma. Vocês podem colocar algum outro objetivo discutindo no grupo. Pontos de atenção identificados, eu retirei da situação problema. Baixa participação ou recusa em realizar
atividades em grupos, retirada excessiva dos estudantes da sala de aula. Vocês podem debater entre vocês, mas a princípio foi retirado aqui da situação problema, tá? Que foi lida ali no início. Escuta ativa. Eu fiz aqui 2 questionamentos propositivos para o professor. Vocês podem fazer somente um, tá? Podem adaptar aqui esses 2 e fazer somente um para o professor. Eu dei 2 exemplos de questionamentos propositivos para o professor. Vocês podem fazer somente um, adaptar esses 2 aqui e deixar somente um. Aula do LRCO, vocês vão tirar do documento que eu vou fornecer para vocês, tá? Aula e turma. Qual turma e qual aula? Então, eu coloquei aqui 9º ano, tá? Língua portuguesa, recomposição da aprendizagem. Então, vocês vão retirar do documento que eu vou fornecer para vocês. Descritor vai estar no documento também que eu vou fornecer para vocês, abaixo da aula e da turma que vocês vão escolher lá do documento que eu vou fornecer para vocês. Conteúdos estudados no GEC serão trabalhados no acompanhamento da hora atividade, que foram os conteúdos que nós trabalhamos aqui hoje. A sala de aula como espaço de interações afetivas e emocionais. Fortalecimento da praxis pedagógicos. Aqui são sugestões de encaminhamentos que vocês vão sugerir para a aula do professor, tá? Então, aqui vocês em grupo vão discutir e vão colocar sugestões de encaminhamentos para a aula do professor. E combinados, que vocês vão deixar previamente selecionados para o professor para a próxima aula. Então, eu vou fornecer para vocês a pauta, o documento para preencher, o documento da aula, documento aula LRCO+, onde vocês vão consultar a aula e a turma e o descritor, e o modelo de pauta pronta, que foi esse que eu forneci para vocês agora, que eu mostrei para vocês agora. Já coloquei no chat, tá, para vocês. Vou dividir vocês em grupo, então não esqueçam de escolher um redator e o redator compartilhar, né, com os demais da equipe o documento, para que os demais também possam, de repente, fazer as possíveis edições. Vou dividir vocês em 3 grupos, vocês terão 30 minutos para fazer essa atividade. Um grupo vai ficar aqui na sala principal e os outros 2 grupos vão para as salas temáticas. Então, vamos ver aqui quantos, acho que vai dar 2 grupos com 4. Vamos ver como é que vai ficar. Ou vou fazer 2 grupos só. Deixa eu ver como é que vai ficar. Eu vou dividir vocês em 2 grupos, tá, gente? Um grupo vai ficar aqui na sala principal e outro grupo vai para a sala temática. Tá? Vai ficar 2 grupos. Grupo 1 aqui da sala principal e o grupo 2 que vai para a sala temática. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sala principal vão ficar 6 e na sala do grupo 2 vão ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vão ficar 5. Então, grupo 2. Grupo 2 vai ficar Isabel, Josemara, Marisete, Marli, Simone. E o grupo 1 que vai ficar aqui na sala principal. Andréia, Anister, Bruna, Deja, Isvia e Silvana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Um grupo com 6, um grupo com 5. Então, vou abrir as salas, um grupo fica aqui na sala principal e o outro grupo vai para a sala temática. 30 minutinhos, daí depois retornamos.
Oi, meninas, bom dia. De novo. Tudo bem? Você está sem... Ísia, você está sem o microfone. Não, tá aqui, tá tudo bem. Ah, agora sim. Aqui, Tá joia? tudo. Aham. Já conversamos só um pouquinho. Gente, quem consegue compartilhar? Pessoal, eu acho que tem alguém falando, tá com. Ai, aqui Tá sou eu. com, tá com o áudio fechado. Desculpa, estava fechado. Eu bati e não abriu. Gente, eu sou do grupo de quinta-feira e estou adiantando a minha aula. Eu tentei abrir a planilha aqui no computador, tanto que eu fico com o computador e o celular abertos. E eu não consegui abrir a planilha. Então, se tiver outro que possa fazer, eu sempre. No meu grupo eu gosto de ser relatora, mas hoje realmente eu não consigo, porque eu não consegui abrir a planilha. Eu não sei se é aquele problema que está dando nos computadores do Estado, não sei o que é, mas não consegui abrir. A internet está bem ruim, não está carregando, né, gente? Ah, como que trabalha assim, né? A minha também está ruim. Eu também sou do grupo de quinta, mas eu não sei mexer nessas tecnologias direito, não. Eu me embanano tudo. Eu até estou aberto com o documento aqui que ela mandou, com a pauta já pronta, mas, assim, precisa ver se tem alguém aí que tem facilidade nessas tecnologias. Eu sei que a Deja não tem, porque eu já participei aqui também, a Deja falou para mim que não tinha. Verdade. Nós estamos de outra geração, já estamos aposentados. Nós já passamos desse ponto aí, o outro. negócio não vai. Alguém que possa ser relator, a gente vai ajudando. Redatora. Redator. Consegue compartilhar. Aí, para ser relatora, beleza. Eu estou junto, nós estamos aqui. Eu estou com um probleminha aqui na escola, por isso até já saí umas 2, 3 vezes, então peço desculpas. Mas a gente está com essa fala, estudante que também... Meninas, eu vou ver se eu consigo abrir no chat, só um pouquinho. Tá, valeu, obrigada, Isa. A última vez que a gente ficou aqui, a gente demorou muito, porque a gente ficou procurando aula, então acho que a gente não tem que mudar essa aula, não. Tem que entrar ali e dar uma olhada nessa aula. Meninas, de fato, o link não está abrindo. Eu tentei pelo chat e não consegui abrir. Eu faço com facilidade, mas eu não estou conseguindo. Então, tem mais alguém que consegue abrir? Que consegue fazer? Calma lá, que eu estou tentando. Calma lá. Ah, beleza. Vamos tentar. Outra vez travou tudo. Ó, estava mexendo aqui já, meninas. Na cópia, eu já andei copiando o que estava no exemplo, tá bom? Copiar a aula, copiar o descritor, alguma coisa já dá para copiar. É assim, ó, eu copiei o que ela sugeriu. Eu não vou conseguir ver vocês, tá? Porque eu estou olhando. Não tem problema. Então, olha lá, no documento tá assim. Clima de sala de aula, certo? Objetivo: melhorar o clima da sala de aula na turma. Vai permanecer isso ou vai alterar? Deixa eu ver se tá, meu Deus do céu, no primeiro ali, né? Acho que tem que permanecer. Acho que é isso mesmo. Pode deixar. Vocês vão falar mais alto. Aqui tá, deixa eu aumentar o volume, né, que eu não estou ouvindo vocês. Pontos de atenção. A baixa participação, recusa tirada excessiva dos estudantes da sala de aula. Esse vai ser o ponto de atenção? Baixa participação. Baixa participação, recusa e retirada excessiva de estudantes da sala de aula. Permanece esse ponto de atenção? Eu acho que pode ser, sim. Eu não consigo ler porque está muito... Ô, Dejanira, tem que permanecer porque isso foi tirado da situação problema, né? Porque a gente usa a mesma situação problema. E assim, eu penso que esse é um assunto que é recorrente e acho que deve estar em todas as escolas. A falta de motivação dos estudantes, a recusa... Não teve...
Então, Ali Olha lá. fala de desmotivação, fala que está tendo conflito, está tendo agressividade, Isso. resistência em participar de grupos, eles não conseguem fazer as coisas, Não né, em participam grupo. disso. Eu acho que pode colocar desmotivação aí junto também. Baixa participação, desmotivação e recusa de participação, atividade em grupo. Então, eu posso pôr aqui a desmotivação dos alunos também? Vou colocar, tá? pode. Tá, já coloquei a desmotivação dos alunos. Escutativa. Professor, qual o seu objetivo quando encaminha os estudantes de modo recorrente para a sala da equipe pedagógica? Qual a mensagem que você acredita que está passando à turma quando, diante de um conflito ou falta de participação, apenas retira o aluno da sala? Toda turma apresenta resistência e desmotivação ou aos estudantes pontuais? Você percebe que este clima negativo em sala de aula interfere na aprendizagem dos estudantes? A gente permanece com esse ou cria mais? Não sei, eu acho que tinha que perguntar que, como ele está observando, né, esse tipo de comportamento, qual que é a atitude primeira que ele toma? O que ele busca, entendeu? Tomar de atitude diante do que ele tem observado desses comportamentos desafiadores aí dos alunos. Aí depois, talvez, esse outro questionamento aí de... Eu só peguei a metade. O que a gente coloca, então? Fala. Eu acho que o professor, se ele conhece a sua turma, né? Como que ele reconhece seus alunos, que ele procura conhecer seus alunos. Eu acho que conhecer os alunos é fundamental, gente. E... Tem outra conversa aí, Não tá, eu desconcentro muito fácil, já me perdi. Diga sim e diga qual a orientação. Já que está assim. Qual a primeira atitude que ele busca, né, para compreender os conflitos que estão acontecendo, né, todos esses comportamentos aí desafiadores, não sei como você queira colocar. E aí sim, se ele considera que o primeiro passo é encaminhar esses alunos para a equipe pedagógica. Ou você pode trocar a ordem. Se ele considera ser essa primeira ação dele, fazer esse encaminhamento, se antes ele busca ter outro comportamento, ou pensar, usar estratégia diferenciada. Sei lá, na minha opinião, né? Desculpa, meninas, eu tive que sair aqui um pouquinho, mas deixa só eu pegar aqui, ó. Aí eu coloquei assim, professora, qual é a sua primeira ação diante desses comportamentos? Porque assim, o que ele faz primeiro? Aí sim, depois, qual é o seu objetivo em encaminhar eles recorrentemente para a equipe pedagógica? Primeiro nós temos que ouvir ele. Sim. Então, eu acredito que o que a professora falou, deixa eu ver o nome, Anister, é assim que fala. Isso. Eu acho que você comentou é correto, eu também faria assim. Qual é a sua primeira ação? Porque é fácil para fora. O que ele fez antes em sala de aula para possibilitar o engajamento dos alunos? Não é? Então, aqui, pode ser? Pode. Pode. Olha lá. Aqui, na cópia dela, ela sugeriu a aula, deixa eu ver. Aula 19 de recomposição. Sobre poema. Pode ser essa? Sobre poema. Pode ser? Acho que pode. Se a gente ficar procurando lá, outro dia deu o horário, ficamos atrás dessa aula aí, isso não muda muita coisa a aula. O negócio são as nossas as estratégias, o que a gente vai... Na verdade, no tema de hoje, é independente a aula, né? E o descritor. Na aula de hoje, ele interfere. O assunto não vem ao caso. Eu penso que assim, eu vou falar aqui um pouquinho, e daí, de repente, quem está sendo, até me perdi aqui um pouquinho, quem está sendo redator, de repente, aproveita e escreve lá. É o que eu sempre digo para os professores. A partir do momento em que você percebe que tem um clima nervoso, ou
a recusa de um estudante de fazer a atividade, e você diz, você vai lá e fala que a equipe pedagógica, você está fazendo o quê? Transferindo um problema que, de repente, dava para você resolver dentro de sala de aula e criar, inclusive, um vínculo, quando você diz assim, vem cá, meu querido, os outros estão fazendo, beleza, vem cá, eu quero conversar com você um pouquinho. Ou você traz ele para próximo de você ali na mesa do professor, ou de repente, dependendo se ele está muito nervoso, muito agitado, talvez você possa até tirar ele para fora um pouquinho ali da porta e conversar com ele. Digo, eu estou preocupado, porque exatamente você que não foi bem na primeira prova, já se recusou a fazer uma atividade, você está se recusando de novo, e de repente a gente não tem um outro tempo para poder fazer isso. Então, é acolher aquele estudante, se mostrar disposto em ajudá-lo e mostrar que você está preocupado porque o tempo está passando e ele está ficando sem aprender e, consequentemente, com a nota baixa. Isso faz com que o estudante perceba, o professor está preocupado com a minha situação, do que simplesmente ele dizer, não quer fazer, então vá lá falar com a Deja. Porque assim, você transfere um problema que você poderia resolver e criar um clima mais ameno e até criar um vínculo com o estudante, e, junto disso, você perde a sua autoridade dentro de sala de aula. Muitos, de repente, que estão lá e até estão fazendo, mas percebem que se eu me recusar, de repente eu vou dar um rolezinho lá fora. Vou dar uma passeada e não vou fazer e fica o quê? Porque quem tem que dar conta do recado é o que eu sempre falo para os professores. Quem tem que responder, no final das contas, é o professor junto com a equipe pedagógica. Mas quem é que vai tomar a primeira atitude? Quem é que vai ter que dar conta de dizer se o sujeito aprendeu ou não aprendeu, e se fez, se não fez, e por quê? Fez ou não fez, o professor, é ele que está dentro da sala de aula. E a autoridade ali dentro da sala de aula é ele. É só no último caso que você tira, porque senão você perde a sua autoridade. O sujeito acha que daí nós vamos aproveitar para dar um passeio e acontece que o objetivo daí não acontece, a aprendizagem não acontece e ainda desmotiva talvez aqueles que estão fazendo. Não sei se ajudei. Sim. Gente, ali na cópia que eu copiei, o conteúdos estudados no GE são trabalhados no acompanhamento da atividade, a sala de aula como espaço de interações afetivas e emocionais. Posso manter, certo? É isso, acho que é o tema de hoje. Aí eu copiei uma das sugestões, tá? Eu achei a maior. Primeiro, escuta atenta da música e contextualização. Segundo, discussão para interferências, perguntas abertas que estimulam a inferência. O que o refrão dias de lutas, dias de glória significa para você? O que seriam os dias de luta e os dias de glória na vida de um estudante? Inferir o conceito de desafios e conquistas. Terceiro, incentive a troca de ideias, pedindo que justifiquem suas interpretações com base na letra e em suas próprias experiências. Podemos completar com a atividade. Meu dia de luta, meu dia de glória. Peça para os alunos individualmente ou em duplas, escrevam ou desenhem um dia de luta que superem e um dia de glória que alcançaram. Pode ser algo pequeno do cotidiano escolar ou pessoal. Eles podem compartilhar voluntariamente ou explorem em um mural. Isso está dentro do texto lá, que era poemas, dentro da aula que é poemas. O que vocês me dizem? Que aqui ela escolheu o poema, tem um poema. Na aula tem o Soneto de Felicidade, de Vinícius de Moraes. Explique o que é soneto. A outra ideia que ela passou, deixa eu ver aqui. É assim, a partir do escritor que vamos trabalhar nesta aula, de Vinícius de Moraes, Soneto de Felicidade, pela música de luta, Dias de Glória, de Charlie Brown, talvez a música e a sua letra desperte maior interesse nos alunos do nono ano. A letra é cheia de mensagens sobre superação, persistência, autenticidade, valorização da experiência e importância de seguir em frente. Precisarão interferir no significado do dia de luta e dia de glória. Diante da música de Charlie Brown e do soneto de felicidade, vocês acham que tem que acrescentar mais alguma coisa?
hein, meninas? Então, você tirou do que ela. Você escreveu alguma coisa diferente? Eu não entendi, eu não acompanhei Não, você. eu tirei do exemplo da professora. Você copiou e colou lá. Eu quero saber se vocês concordam com a abordagem lá de escuta atenta, discussão da música, incentivar nas trocas de ideias, ou quer que sugere mais coisas diante da aula que é poema. Pois é. Eu penso que, de repente, assim, claro, a gente não conhece porque não é a nossa área. Mas, assim, a minha forma de pensar é sempre tentar engajar os estudantes naquilo que é um tema, para mim é desconhecido, para os estudantes é desconhecido também, quem é que domina, quem é que sabe? O professor, que é especialista na área. Ele sabe, mas o que é que os estudantes sabem a respeito daquilo? Então, eu acho que de uma forma, assim, bem branda, bem tranquila, é tentar trazê-los para uma conversa, assim, bem informal. O que é que eles entendem disso? Quem é que gostaria de falar um pouquinho a respeito daquele tema? Se já ouviu, se já viu, se já acompanhou alguma coisa de música, de alguma coisa assim, para tentar trazê-los e motivá-los a conversar de uma forma tranquila. E depois ele vai levar para o específico, ele vai levar para o acadêmico. Mas, assim, tem que tentar engajar para que eles se motivem a participar. Porque se é um conteúdo que eu não domino e que eu não sei nada, e se você começa, assim, a fazer perguntas, assim, mais elaboradas e mais complicadas, eu, de repente, me abstenho, digo, não sei de nada, não quero falar porque tenho medo até de dar um pitaco meio fora, ou simplesmente eu digo, eu não sei, e não participo de nada. Então, assim, deixar de uma forma tranquila para tentar trazê-los para a motivação e para o engajamento, para ver se a gente consegue começar de algum jeito que eles se motivem a participar. Aí eu meio que também concordo com isso aí, porque eu já ia perguntar para eles o que eles... Como eles compreendem poema, se eles já viram algum poema, que poema representa-os, entendeu? Se existe algum poema, se tem ali algum aluno que tem facilidade, que gosta de muita leitura, você gostaria de colocar alguma coisa assim, e em cima disso fazer uma tempestade de ideias do que está acontecendo, e depois pedir para que eles construíssem poemas assim, um para com os outros, desse aquele momento de troca, um com o outro, e que eles construíssem poemas assim para estar falando para a sala, ou dentro daquele contexto que está, né? A turma está em conflito, a turma está agressiva. Aí talvez colocasse depois a música do Charles Brown, se ela, né, realmente fosse contemplada ali na conversa com os alunos. Eu também já não iria direto assim, não. Primeiro eu ouviria os alunos, daria esse espaço de conversação, para ter pertencimento. Essa é a minha ideia também. É a Andréia que está escrevendo, ela está conseguindo pôr alguma coisa aí, Andréia? Estou escrevendo. Conversa informal sobre o que é poema, o que é soneto. Ouvir os alunos se já ouviram falar de Vinícius de Moraes ou o cantor Charlie Brown. Isso. Vou pôr produção... Se eles têm algum poema que os represente, né? Até o Batatinha Quando Nasce, porque o primeiro que eu ia era Batatinha Quando Nasce. Minha Rua tem também alguma coisa assim, porque para o aluno que tem domínio nesse assunto, tudo bem. Agora tem aqueles que não gostam muito de leitura poética, enfim. Se tem alguma lembrança, né, alguma coisa até da família, né, às vezes a avó ensina alguma coisa, então algo que os represente. Resgatar, né? E que dê significado, né? A memória do cotidiano, da vivência, do dia a dia deles, porque isso tem significado para eles. E qual é o significado que tem? Então, mas aí a gente tem que levar isso para o contexto da sala de aula, que era uma turma que estava com N conflitos, né? Pois é, mas aí que eu digo que às vezes... como a gente vai fazer essa ligação, entendeu? Às vezes exatamente mudando a metodologia, porque como eu falei antes lá naquela, entre aspas, apresentação do meu trabalho, se o professor foca somente no vou cumprir o conteúdo, preciso cumprir isso aqui, independente do que, seja do jeito que for,
eu quero fazer e quero fazer do meu jeito e tem que funcionar. Que tal, de repente, tentar dessa forma que a gente foi colocando aqui? Meninas, ó, eu coloquei a sugestão nossa lá de ouvir os alunos, né, de questionar se já tem alguma memória, resumidamente, tá? E ali também coloquei da produção deles, produzir o seu próprio poema, né? Que daí, de repente, daí pode até trabalhar. Boa. Que combinados nós precisamos fazer? Aí nós não temos cola. Eu não entendi, Andréia, o que você falou? Que combinados? Que combinados? Ah, tá, mas nessa praxis aí que a gente vai solicitar do professor, qual a ligação que nós vamos fazer do poema com a questão dos conflitos em sala de aula? Porque ali ela busca, né, o divinir. Você colocou alguma coisa assim que depois talvez trabalhar realmente sobre... Eu acho que no combinado nós podíamos escrever como o professor, como podemos relacionar, né? Relacionar. O que o professor possa contribuir dentro da área dele aí com relação a isso? Porque a gente teria que pesquisar um outro poema também que falasse sobre isso. Dos conflitos vividos de repente buscar um poema, uma música que aborde o tema, né? Uma música da atualidade, né? Ou sei lá se eles... então, pois é. Porque se algum aluno, na hora que eles forem construir esses poemas, estiver falando, né? Dá a entender que realmente existe uma problemática ali, ele fala de agressividade, porque eles vão tentar expressar alguma coisa que está passando neles naquele momento, né? Porque a turma está tumultuada. Ele poder utilizar até a produção de um desses alunos para fazer esse trabalho, entendeu? É tudo assim, né? É uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Então, por isso que é o professor, é a ação do professor dentro da sala de aula. É o know-how dele de perceber e essa percepção que ele está tendo, né? Que ele vai ter. Porque algum aluno pode ser que fale sobre isso. Às vezes é até uma forma da pessoa se expressar. Tipo assim, eu tô com raiva, eu tô decepcionada com alguma coisa. Então, assim, às vezes até é uma forma de você escrever, falar, mandar um áudio para você mesmo. Tem até uns recursos aí no Por no isso que o WhatsApp. professor, ele poderia meio que direcionar ali também na hora do poema, depois que ele trabalhasse tudo isso, relacionar um pouquinho da situação, o que está acontecendo em sala, e Para pedir, tentar então, entender a turma, né? Para tentar entender que os alunos expressem, coloquem em forma de poema o que eles estão sentindo da escola, da sala de aula, entendeu? E aí ele trabalhar em cima disso, entende? Fazer uma roda de conversa, de repente, e aquele que se sentir à vontade ler e dizer por que assim, qual foi a forma e o que ele... Um dos combinados lá, fazer aquela pausa, a gente chama de pausa cerebral, e nesse momento de surtir efeito assim nas outras aulas, a cada 20 minutos, assim, num dia, ou antes do intervalo, eles escreverem bilhetinhos de autoestima, sabe? Que melhora a autoestima e entregar para todo mundo. Eles podem escolher para quem eles entregam. É aquele minutinho, quando tem 2 aulas, assim, esse professor fala, no dia que a gente tiver 2 aulas, a gente vai fazer esse trabalho, para dar aquele tempo, aquela pausa cerebral, para dar descontrair a turma e pensar em coisas diferentes que não seja aquele em cima do conteúdo, que também fica bastante interessante. É como foi feito até no dia do do você vai estimulando, né? E você vai estimulando esse diálogo, essa boa convivência, em elogiar o outro, em dar recompensa. Até porque vai ter que pensar o que eu vou escrever, né? Então, o que eu quero escrever, o que eu quero expressar, para quem que eu vou, para quem que eu vou entregar, né? E às vezes daí não podendo, daí ir variando, né? Conforme a semana. Meninas, eu coloquei lá utilizar a pausa cerebral. Eu não conhecia esse termo. Achei bonito. Na verdade é brain break. Como que chama? Tudo em inglês, mas a gente traduz para o português. Mas eu gostei mais de português. Mais bonito.
eu coloquei ali também, tá? Então, eu já coloquei também o nome da nossa equipe, embora já é a primeira, não sei se a gente vai apresentar, mas eu resumi tudo que vocês foram colocando, eu fui acrescentando lá, tá? Eu não Quem que tirei falou o que a professora colocou. Quem que falou essa coisa bonita aí foi a Anister. Anister. Então, hoje é a Anister que vai apresentar. Não, não, não vou falar não. Você Não, falou... não, que a gente fala. Falar porque Não, eu já você fala, escrevi. eu chego lá, eu te ajudo. Não, eu... Eu voto pela Anister. Não, eu não, eu vou também falar não. vou votar. Anister, Ai, não. acredite Oi. que você fala muito bem, você falou com propriedade, tá? Então, Não, hoje nós falei vamos não, eu abrir enrolo espaço para muito. você colocar o teu inglês, mandarim aí, tudo para fora, que você Ah. falou muito bonito, desde o comecinho. Não, não. Pode se preparar que hoje, se for ao nosso grupo, você vai apresentar. Ai, E meu você Deus vai do apresentar céu. muito bem, até porque... Não, eu nem li ali, nem li o que ela Não, escreveu. mas você vai falar dessa forma, não tem muito segredo. Na hora da Mas você me apresentação, ajuda sem enrolar, hein? Se eu enrolar, você entra e me ajuda. sim, fica sussa, nós estamos juntos. Isso. Ah, meu Jesus, amado. Sim, sim, sim. Até porque se acompanhou desde o começo. Eu até tive que sair mais um pouquinho aqui. Hoje aqui está meio nervoso o negócio. Mas, assim, você sempre falou com muita propriedade. Então, você está do começo ao fim e não tem muito segredo. É aquilo que a gente está pensando, é aquilo que a gente Sim. vai orientar o professor e aquilo que a gente espera que se faça até para criar esse clima escolar mais ameno, mais harmonioso, com elogios, como a gente falou aqui, né? Pensar no bem-estar do nosso próximo, do ser humano, que é... Os estudantes são seres humanos antes de serem estudantes. Simples. Exato. Como a gente também, né? Então, quem é que não gosta de ser bem acolhido? Quem é que não gosta de delicadeza? Ninguém gosta de ser tratado com rispidez. A partir do momento que você trata com rispidez, já espere rispidez do outro lado. Então, Exato. a gente acolhendo bem, a situação é outra. Veja se você chega numa loja e ninguém vem te acolher para te dizer, pois não, o que você precisa, tá? Você dá meia volta. De repente, você até ia comprar, mas diante de que ninguém se importou com você, não teve uma acolhida, você sai dali e vai na próxima. Não é assim? Exato. Então, a acolhida, eu acho que é a primeira pegada que tem que ter, é a acolhida sempre, é você saber funcionar, saber acolher a pessoa. Depois, tudo fica mais tranquilo quando a gente acolheu de forma... Andréia, então leia, enquanto tiver tempo, leia aí o que você colocou naquela pauta, então, na pauta de como que nós vamos... Sugestão ali do professor, sei lá qual que é isso, não é antes dos combinados. Fortalecimento da praxis pedagógica. Me coloca a sequência aí, por favor. Eu resumi, tá? Eu coloquei assim, ó, conversa informal sobre o que é o poema, o que é um soneto, questionar se os alunos já ouviram falar de Vinícius de Moraes, de algum poema dele, ou conheciam já o cantor Charlie Brown, porque é isso que aborda na aula, tá? Charlie Brown também? O Vinícius de Moraes e o Charlie Brown, tá? Ou se eles têm alguma lembrança de algum poema, eles podem recitar esse poema, e depois, por final, aí a produção de um poema deles mesmos. Foi isso que eu escrevi. Além do que ela sugeriu lá, o que está proposto na aula. Tá. Mas se quiser acrescentar alguma coisa, fala para mim. Eu acho que aí no final fazer essa relação. Os combinados que você falou, né? Que colocou as relações lá com a questão da turma, de como eles estão nesse momento. No combinado com a professora, ficou assim, ó. Como podemos relacionar o tema poema diante dos conflitos vividos em sala de aula? Buscar um poema ou música que aborde o clima escolar, ou até mesmo, se surgir um poema de um aluno, trabalhar com esse poema, né? Utilizar a pausa cerebral para descontrair e aproximar a turma, trabalhar com acolhimento. Foi isso que eu escrevi nos combinados. Tá. Eu penso assim, uma sugestão, dá para fazer assim. Quem escreveu, lê para dar o embasamento para quem vai relatar, que é a Anister que vai falar. Então, você, Andréia, que escreveu, porque eu aqui te digo que eu não consigo ler daqui, porque assim está muito...
ficou assim meio borrado, não consigo ler. Então, você lê, e daí em cima disso... Não, mas eu penso... Não, eu prefiro já ir lendo e falando, porque senão, sei lá... você consegue ler? Então, beleza. Não, mas na hora que ela for apresentar lá, consigo, porque lá fica maior, né? Tá. Então. E mesmo assim também falar que é sobre áudio de poemas. Então, assim, a parte da professora mesmo que nós copiamos, falar que manteve, né? Para não ficar muito... Para não precisa nem ler. Pessoal, então, o pessoal já retornou aqui para a sala, tá? Então, o tempo já deu certo. Então, nós vamos iniciar aqui o compartilhamento, como está previsto também no nosso roteiro, como não vai dar tempo das equipes, né, apresentarem, a previsão de que um dos grupos faça a apresentação, então eu vou fazer o sorteio, ou vai ser a equipe 1, ou vai ser a equipe 2. Vou fazer o sorteio aqui para a gente ver qual dos dois grupos que vai fazer o compartilhamento. Só estamos em 2 equipes, né? Agora ficamos na expectativa. Vou girar de novo. Equipe 1. A equipe 1 que já estava aqui na sala principal. Que vai misericórdia. Compartilhamento. Sobrou. Vai na fé que vai dar boa. Vai na fé, gente. Ai, meu Deus do céu. Mas aí tem que compartilhar aí e aumenta o negócio, porque senão eu não consigo enxergar. Bom, gente, enquanto ela amplia ali, eu sou do grupo da quinta-feira, mas eu tenho um curso em cima daqui a pouco. E estou hoje aqui. E sobrou compartilhar com vocês essa parte aí, mas tem que aumentar um pouquinho aí para mim, colega, está muito pequeno isso. Vamos fazer a apresentação maior. Melhorou. Então, a frente é o clima de sala de aula. Nós resolvemos não mudar os objetivos, que vai continuar tentando melhorar esse clima, né? Dessa turma que se mostra em declínio no conselho, dessa turma que se mostra desmotivada, com certa agressividade, dificuldade de trabalho em grupo, e que a primeira postura que a gente observa ali do relato, do estudo de caso, é encaminhar para a equipe pedagógica, né? Ou seja, se safar do problema. Pontos de atenção identificados foram esses que a gente já colocou, especialmente essa baixa participação em sala, desmotivação, e esse problema do professor já de cara encaminhar para a equipe pedagógica. Dentro da escutativa ficaria assim, a nossa ideia foi, professor, primeiro questionar do professor, qual é a primeira ação dele diante da problemática que ele tem vivido com essa turma em sala de aula. Então, o que ele faz diante disso? Ele observa que está tendo esses conflitos e qual a primeira postura dele, né? Ele toma de decisão. Segundo, professor, qual seria o seu objetivo, então, quando encaminha esses alunos de modo recorrente para a equipe pedagógica, né? Nós tiramos e resolvemos manter isso da pauta da professora ali. Qual a mensagem que você acredita que está passando à turma quando, diante desse conflito ou dessa falta de participação, simplesmente retira esses alunos de sala de aula? E, por último, toda a turma apresenta essa resistência, então a gente resolveu manter. A aula 19 de recomposição da aprendizagem fala sobre poema e vai falar sobre Vinícius de Moraes e Charles Brown. Tá? Os conteúdos vão ser os mesmos, a sala de aula como espaço de interação afetiva e emocional, que é a pauta da aula de hoje. Bom, gente, com relação a esse combinado, não os combinados, mas com essa contribuição ao professor, a gente sugeriu primeiro que a gente precisa conhecer, que o professor precisa conhecer seus alunos, para estabelecer o que é que está demandando esse comportamento. Esse comportamento é da sala como um todo? Esse comportamento teve algo que antecedeu? Então, tem que pensar nos antecedentes, se alguma coisa gerou ou está gerando esse tipo de comportamento. Para isso, o professor precisa conhecer bem a turma,
precisa conhecer bem esses alunos, tá? Então, o primeiro momento é tentar explorar, conhecendo o aluno, os alunos, ele vai tentar explorar esse conteúdo, perguntando para esses alunos se eles têm uma memória afetiva de poema, o que eles consideram como poema, o que seria um soneto, se eles trazem essas memórias de pais, de avós, se alguém poderia falar sobre isso, ou ir lá e declamar um poema. Às vezes você pega alunos que têm essa possibilidade, né, e que conseguem, têm facilidade, certo? E debater um pouquinho sobre isso e começar a trabalhar o tema, tá? No segundo momento, eu acho que poderia fazer, inclusive, uma tempestade de ideias no quadro, questionando ou colocando essas questões aí de como está a sala, para a gente poder fazer um pouquinho dessa relação com os conflitos que estão acontecendo, palavras que tenham a ver com o que está acontecendo, a falta de engajamento, a desmotivação, e pedir para que eles conversem, né? Use aí a aula nota 10, conversem com o seu colega, né? Vire ali, tem até um nome essa aula, ela se chama Discurso Positivo, e eles vão tentar escrever poemas, né? Que tentem relatar a dor deles, o sentimento deles diante do que está acontecendo com a turma. Porque isso influencia nos demais. Às vezes está acontecendo, não são com todos, está com um, está com outro, mas é aqueles que estão quietinhos e acabam internalizando isso, pegando para si, e o ambiente da sala vai ficando uma coisa agressiva para ele também, né? E ele passa a nem ter vontade de vir para a escola mais por conta disso. Como já aconteceu de alunos procurarem a gente e falar, o clima está horrível, eu gosto de estudar, mas não está legal, eu não estou afim, eu quero trocar de turma, geralmente eles vêm, eu quero remanejar de turma, Nister, por favor, não estou gostando dessa turma. Então, assim, acaba incomodando, né? Ou colocando aquela outra pessoa também numa situação desconfortável. E quem sabe, assim, eles possam criar esses poemas que têm a ver com o conflito também, e aí o professor, usando, né, seu know-how, vai poder explorar esses temas e explorar esses poemas ou esses sonetos que os alunos escreverem. Então, seria assim, uma coisa significativa para eles naquele momento. Então, aí sim o professor pode expor as estrofes e falar da questão toda conceitual aí, né, do conteúdo. Seria mais ou menos isso, gente. E aí, como se você subir ali, teria como combinados, né? A última parte, que seria os combinados, é perguntar para o professor também se ele tem outra ideia de relacionar esses poemas, esses sonetos com a situação, problema que está acontecendo em sala, né? E um dos combinadozinhos poderia também ser o tal do que a gente chama de brain break, ou pausas cerebrais, que durante as aulas, numa segunda aula dos dias, ou da terceira, a escola que vai ver o melhor dia, o melhor horário, para que eles escrevam frases para ser entregue para quem eles quiserem, frases de autoestima, frases de recompensa, frases para melhorar, entendeu? O clima, primeiro da sala. Depois eles saem entregando para as tias do corredor, para a equipe pedagógica, para os professores, entende? Que fosse 2 vezes na semana isso, enfim, começasse com uma turma piloto, para ver se melhora o clima de sala de aula. Acho que seria isso, gente. Tá? Legal, gente, parabéns, né, pelo relato, muito bom, ficou muito bacana, parabéns também para outra equipe, né, que não vai dar tempo de apresentar, mas, né, pelo que eu acompanhei lá, então, parabéns aí às 2 equipes, né, pelo trabalho, pela dedicação de vocês aí com as atividades, né, que estamos fechando hoje, tá? Então, muito bacana. E, claro, né, o clima de sala de aula é algo bastante desafiador e, acima de tudo, é uma questão, né, de que a gente tem que observar a questão, né, da humanidade, né, a questão humana, tanto de nós enquanto profissionais, né, também dos alunos, é uma questão de humanidade, né. Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês o formulário para que vocês possam realizar o registro, né, das impressões do encontro de hoje, tá? Para que vocês possam entrar, compartilhar, né, colocar as ideias de vocês, é importante que vocês registrem. Então, lembrando que a nossa
turma, né, a turma JJ, até para quem está fazendo anteposição ou reposição, registra a turma que está participando efetivamente, que é a turma JJ, tá? Então, podem abrir, podem responder depois, se for o caso também. Então, o formulário já está disponível ali no chat, tá? Então, é importante que vocês façam, né? É importante que vocês coloquem ali sugestões de vocês. Tem uma parte que ela é aberta para que vocês registrem, né? Oi, Marli, pode falar. Prof, eu estou com um problema aqui no meu computador, que nenhum desses links eu estou conseguindo abrir agora aqui, mas eu acho que o problema está aqui. Tem como você mandar esse link lá no nosso grupo para eu responder depois? Ah, posso sim. Não tem Eu não sei, eu acho que deu algum problema aqui na configuração do computador. Eu estou com o mesmo problema. Tem mais gente assim? Sim, eu também estou com o mesmo problema. Você manda daí, prof, por favor, lá no grupo? Mando lá no grupo, aham. Tá, obrigada. Aí eu já coloco lá, tá, o formulário, pode abrir depois, tá? Esse formulário pode abrir depois e pode responder depois também, tá bom? Tá, e a lista de quem vai apresentar semana que vem, você já vai disponibilizar também? Vou pôr no grupo daí. E uma coisa que eu queria colocar para vocês, gente, que como nós temos a apresentação e ela segue, né, uma ordem e é de acordo com o número de alunos, de acordo com as turmas de vocês, gostaria que vocês levassem em consideração a instrução normativa de vocês com relação à participação dos formadores, tá, gente? Por quê? Para não prejudicar o tempo de ninguém com relação à participação. Na semana que vem, iniciam as participações. Então, na semana que vem, eu vou começar a trabalhar um tema, que é o tema do SAEB. Eu trabalho metade da aula SAEB e a outra metade inicia os relatos de implementações, tá? Na R9. Na R10, são só apresentações. Então, semana que vem, tá? R9, metade da aula eu vou trabalhar tema e a outra metade são as apresentações. R10, que é a última reunião, são só apresentações. Tempo de apresentação, gente, 5 minutos, tá? Para não ultrapassar muito. Mesmo que vocês não tenham terminado de preencher o relato de implementação, que é todo esse documento aqui, não tem problema. Lembre que vocês têm que entregar o relato de implementação até sexta-feira que vem, tá? Até sexta-feira que vem, vocês têm que preencher todo o relato de implementação e tem que entregar até sexta-feira que vem. Mas para a apresentação, gente, semana que vem, na terça-feira, vocês vão apresentar aqui para nós somente os slides 16 e 17, porque senão não dá tempo de apresentar tudo, tá? Então, vocês vão organizar para a apresentação somente os slides 16 e 17, somente os dois últimos, que é a síntese do relato de apresentação. Então, vocês vão deixar para apresentar, mesmo que vocês não tenham terminado de preencher todo o relato para entregar, vocês vão deixar pronto para apresentar somente a parte da síntese do relato para apresentação. Vocês vão apresentar somente os slides 16 e 17. E, preferencialmente, cada um tem que apresentar na sua turma. Então, leve em consideração, gente, a aplicação da instrução que vocês têm, a 001 de 2025, do item 18, de vocês estarem participando dos formadores para não prejudicar o tempo de ninguém, nem o de vocês mesmos com relação à apresentação na semana que vem, na R9 e na R10, que é na outra semana, que é a última, tá? Eu vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp de cada turma os links que são as planilhas, que são essas planilhas aqui, ó, que eu vou abrir aqui para vocês, que vocês vão preencher, que são essas planilhas aqui, ó. Essa planilha aqui,
R9, que é a semana que vem, são 8 pessoas no máximo que vão conseguir apresentar, 5 minutos para cada um, tá? E na R10 é o restante dos nossos colegas que vão apresentar, que a R10 é toda destinada à apresentação, 5 minutos para cada colega apresentar, tá? Essa planilha aqui eu vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp de cada turma, porque cada turma tem que respeitar ali o seu horário da sua turma impreterivelmente, em casos esporádicos apresentar em outra turma, tá? Aqui o Saiba Mais, que é o fechamento, não se pode falar de amor, não se pode falar de educação sem amor, segundo Paulo Freire. Então, semana que vem, lembrando, vou trabalhar metade da reunião SAEB e recomposição, e a outra metade já iniciamos as apresentações dos relatos de implementação. Aqui é o que acontece na escola, né? Essa semana de 28/7 a 1º de agosto, a ação Fala Estudante, e do dia 12/8 a 4/8, a aplicação da segunda avaliação diagnóstica SAEB, que são os simulados. Certo, gente? Então, daqui a pouco eu compartilho com vocês a planilha para vocês irem preenchendo lá a ordem e os dias lá que vocês querem apresentar. Se vocês querem apresentar na R9 ou na R10, beleza? Então, é isso, gente. Tenham uma boa semana, fiquem bem. Lembrem que para entregar o relato de implementação é até sexta-feira que vem. Tenham uma boa semana e até semana que vem, pessoal. Tchau. Professora Fernanda, Oi. Deixa eu te perguntar uma coisinha, eu fiquei em dúvida agora. Eu sou da turma de quinta do grupo V. Uhum. Eu não coloco V agora lá na atividade de avaliação, eu coloco JJ? Sim, no formulário que eu disponibilizei para você preencher, você vai pôr JJ, que é a turma que você está participando hoje. Ah, eu achei que eu tivesse que colocar a minha, por isso que eu fiquei em dúvida. Não, Prof, eu coloquei o V. E no meu caso, que eu não estou conseguindo abrir, você vai mandar, e eu sou de quinta também, igual a Anister, como é que eu faço? Você vai mandar no meu privado? Me manda um oizinho ali para eu mandar já para você, tá bom? Obrigada, Nada, querida. eu já te Tá mando. bom. Tchau, Tchau, tchau. gente. bom? Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau. Boa Boa semana. sorte para vocês aí na apresentação depois. Tchau. Valeu, você também. Tchau, tchau. Tchau.